De um modo geral, todo mundo fala muito dos sete mares, mas existe uma coisa mais importante: os estreitos e canais. Olhe, por exemplo, uma viagem hipotética entre Londres e Mumbai. A distância que ela teria que percorrer se fosse necessário circunnavegar a África e atravessar o Cabo da Boa Esperança. Mas desde a construção do Canal de Suez, que conecta o Oceano Índico ao Atlântico, através dos mares Vermelho e Mediterrâneo, essa viagem ficou muito encurtada, de modo que o Canal de Suez é a passagem marítima mais importante que existe no mundo. Ela foi construída por uma companhia francesa e logo caiu em mão de britânicos. Mas os egípcios, após a independência, recuperaram o controle desse canal. Então, a gente começa a nossa análise por aí. Por que o controle do Canal de Suez é tão importante? Bom, evidentemente, para o Egito, é uma fonte enorme de ingressos, né? Ninguém passa nesse canal de graça, tem que pagar uma taxa. E essa taxa é muito importante para a manutenção do governo egípcio. Mas mais do que isso confere a eles, aos árabes, aos muçulmanos, no sentido lato, o controle da mais importante rota do comércio desse mundo. Porque, na verdade, não tem como ser diferente. O Canal de Suez conecta o Indo-Pacífico ao Atlântico. Então, um percentual muito grande da navegação mundial passa por esse canal, que, evidentemente, tem efeitos muito positivos para a economia do Egito. Nesse sentido, o Estado de Israel foi criado para impedir o comércio continental entre Eurásia e África, e o Canal de Suez para permitir o comércio marítimo entre o Indo-Pacífico e o Atlântico. Bom, mas qual que é a relação? Veja só, quando os britânicos dominavam o mundo, eles queriam impedir o comércio terrestre. Agora os chineses dominam o mundo e eles querem o transporte terrestre, mas também querem o transporte marítimo, que ainda é dominante. Por isso eles precisam ter o controle de estreitos e canais, como por exemplo o Bab el-Mandeb. Esse estreito conecta o Oceano Índico ao Mar Vermelho e daí ao Canal de Suez. É por isso que as ações do Iêmen têm sido tão efetivas em causar danos à economia israelense. Perfeito? Mas o Oriente Médio não vive só de Suez e Bab el-Mandeb. Um outro estreito importantíssimo é controlado na prática pelo Irã, o Estreito de Hormuz. Por que ele é tão importante? Porque a maior parte do petróleo mundial comercializado é extraído na região do Golfo Pérsico. Então, para esse petróleo sair, ele tem que passar pelo Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã. Então, vejam, os muçulmanos controlam até agora 3 importantíssimas passagens do comércio mundial. E são países dos BRICS. Mais do que isso, observe esses 2 estreitos, Bósforo e Dardanelos. Eles conectam o Mar Egeu, portanto o Mediterrâneo, ao Mar Negro, garantindo o acesso ou não da Rússia ao Oceano Atlântico pelo sul. Esses 2 estreitos são controlados pela Turquia, outro país muçulmano. A Turquia não chega a ser um país dos BRICS, na verdade a Turquia faz parte da OTAN. Mas cada vez mais ela se afasta desse grupo, porque ela está cada vez menos disposta a sofrer enxovalhos, essa é a verdade. A Turquia, mais do que manter a dignidade nacional, entende que a Europa já era, que a OTAN está moribunda, e ela quer se aproximar dos novos comandantes do mundo. Bom, mas existe um estreito que, na verdade, ele parcialmente é controlado por muçulmanos. O Estreito de Gibraltar, que separa a África da Europa, mas conecta o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Na parte norte, nós temos a Espanha e a Grã-Bretanha, através de Gibraltar. Mas na parte sul, nós temos o Marrocos. Então, mesmo nessa passagem aqui, os países muçulmanos exercem um poder muito grande. Onde eles não exercem esse poder é no Canal da Mancha. Mas veja, o Canal da Mancha, no passado, foi importantíssimo. Afinal, ele conectava o Mar do Norte, onde existe Londres, onde existe Flandres, a Bélgica, a Inglaterra, a Alemanha, ao restante do Oceano Atlântico, a partir da costa norte da França. Mas acontece que todos esses países perderam importância, perderam poder. A Inglaterra hoje não é nem a sombra do que já foi. E outra coisa, apesar de ser uma passagem importante, hoje mais importante ainda é o Eurotúnel, que conecta Calais, na França, a Dover, na Inglaterra. Então, isso mostra que cada vez mais o comércio
terrestre é importante. Porque o valor tático do Eurotúnel é muito maior do que o do Canal da Mancha. Certo? Tanto que, certamente, no caso do cada vez mais provável conflito entre russos e britânicos, a primeira coisa que os russos vão fazer é destruir a entrada do Canal da Mancha em Dover. Outra passagem muito importante é a que conecta o Báltico ao Mar do Norte, entre a Suécia e a Dinamarca. Mas veja como as coisas mudaram. Mais do que uma passagem marítima, olha o que vocês estão vendo. Foi feita uma ponte para conectar por via terrestre a Suécia e a Dinamarca. Uma ponte e um túnel. Então vocês vejam que as conexões terrestres, ainda mais depois da invenção dos trem-bala, estão ganhando cada vez mais importância sobre as oceânicas. Isso que vocês estão vendo é o canal de Kiel, que conecta o Mar Báltico ao Mar do Norte através da Península da Jutlândia. Ainda dentro desse contexto de interconexão marítima, nós temos a rede de canais que conecta o Mar Negro e, portanto, o Mediterrâneo e o Atlântico ao Mar Cáspio e ao Mar Báltico, até a cidade de Moscou, na verdade até Perm. Porque os soviéticos entenderam que era possível conectar todas essas rotas marítimas construindo canais fluviais. Então a estratégia russa é outra, de conexão via rios. Depois do Canal de Suez e do Canal do Panamá, o Estreito de Malaca é a passagem marítima potencialmente mais importante do mundo hoje, porque conecta o centro da produção industrial do mundo, a China, com o Oceano Índico. Então, o Mar da China Meridional é por onde grande parte das mercadorias chinesas é escoada. E o Mar da China Meridional se conecta ao Golfo de Bengala exatamente através do Estreito de Malaca. Esse estreito é controlado de forma indireta pelos Estados Unidos. Para evitar que os Estados Unidos usem, como vem usando, esse poder de controle para criar dificuldades para a China, o que a República Popular está pensando? Em criar uma alternativa ao Estreito de Malaca e ainda ganhar 2 dias na passagem marítima. Mas que alternativa é essa? A construção de um canal na região de Kra, no sul da Tailândia. Isso encurtaria em 2 dias a passagem do Mar da China Meridional para o Golfo de Bengala, dentro do Oceano Índico, e ainda acabaria com o poder que a Malásia e até a Indonésia, são 2 países muçulmanos, têm sobre o comércio mundial. Diminuiria enormemente o poder dos Estados Unidos. Só que para isso a China teria que se entender com a Índia, porque é ela que controla a região do Golfo de Bengala. Outra passagem oceânica muito importante, interoceânica, é o Canal do Panamá. O Canal do Panamá liga o Oceano Atlântico, através do Mar do Caribe, ao Oceano Pacífico, dentro de um pedaço da Colômbia que os Estados Unidos tomaram para fazer esse canal. Ele encurta muito a viagem, em quase 8.000 quilômetros, na verdade, entre São Francisco e Nova York. Ele faz com que não seja necessário circunnavegar a América do Sul. Então vamos lá. O Canal do Panamá foi construído no início do século XX por norte-americanos, depois da tentativa francesa de fazer o canal ter fracassado. É um canal que funciona à base de eclusas alimentadas por rios locais, então ele é ineficiente quando falta chuva. Por isso, e também para impedir que os Estados Unidos controlem essa importantíssima rota do comércio mundial, os chineses estão planejando fazer um canal na Nicarágua, conectando os mesmos Atlântico e Pacífico, só de maneira muito mais eficiente. Porque hoje a potência de engenharia industrial e econômica do mundo é a China. E ela tem condição de fazer isso. Temos o sul da América do Sul, temos o Canal de Magalhães e a passagem Drake, uma região muito mais complicada do ponto de vista da navegação. Mesmo se você circunnavegar a América do Sul, você teria que passar por uma dessas duas. O Canal de Magalhães é raso, o que é complicado para grandes navios, mas a passagem Drake, entre o Oceano Antártico, o Atlântico e o Pacífico, tem mares muito tempestuosos e é perigoso. Do tipo muito perigoso mesmo. Então, ou encalhe na passagem Magalhães, ou encara a passagem Drake. A circunnavegação pela América do Sul é difícil. Da mesma forma, outro estreito importante é o de Bering, complicado, mas que conecta o Ártico ao Oceano Pacífico. A gente percebe que por mais que as passagens terrestres venham ganhando força, as passagens marítimas ainda são muito importantes. E é por isso que a China, maior potência industrial e comercial do mundo, e os muçulmanos, maiores potências energéticas, se interessam tanto por elas.